Bom, gente, vamos falar um pouco então de vetores no plano. Quando a gente, vetores é em geral um conceito que a gente não vê no ensino médio. E a gente está, vamos pensar aqui no texto. O texto está escrito aqui é a seção 3. E os exemplos básicos de grandezas que a gente mede vetorialmente são força e velocidade. Então tem, por exemplo, certas grandezas que a gente mede com um número, né? Então, por exemplo, para medir temperatura, eu uso um número com a unidade graus Celsius. Para medir a massa, eu uso um número com a unidade quilograma. Enfim, né? E assim por diante. Para medir o comprimento, eu uso, eu uso um número com a unidade de metro. Mas para medir velocidade, por exemplo, e força, né? Por exemplo, além de velocidade, é um outro exemplo que um número não vai bastar para representar. Vamos supor que você tem dois atletas correndo na mesma pista de atletismo. Um deles está aqui e o outro deles está aqui. Então, a gente representar a velocidade desses atletas, primeiro a gente tem que considerar a trajetória que eles estão fazendo naquele momento, e a velocidade ela vai ser representada tangente ao movimento. Então, cada pessoa vai ter um movimento, portanto, a pessoa pode estar se movimentando um pouquinho diferente, já tentando fechar lá a curva, portanto, as velocidades vão ter direções diferentes. Então, a velocidade ela tem que ser pensada também em termos da direção do movimento, da direção que está acontecendo, velocidade. Também uma pode ser maior que a outra. Então, a gente tem que representar primeiro uma direção, então a gente representa um segmento orientado para dizer para onde a velocidade está indo. E se a gente desenhar esse segmento muito grande, vai significar que a velocidade é maior do que a gente desenhar menor. Então, essa é uma representação geométrica para comparação de velocidades. Então, eu preciso de não só um número, que vai ser o comprimento da velocidade, né? A grandeza, o tamanho da velocidade, se ele está a 16 km/h, por exemplo, mas você tem que saber a direção que ela está indo e tem que saber o sentido que ela está apontando. Então, eu preciso dessas três características, módulo, direção e sentido. Nada impede que tivesse uma terceira pessoa, por exemplo, com exatamente a mesma velocidade da pessoa 1. Mesmos módulo, direção e sentido. Comprimento, direção paralela e sentido, o mesmo sentido, indo velocidade apontando para o mesmo sentido da pista lá. Então, essa força também é uma situação assim. A gente já viu várias vezes, né? Desenhos de massas no plano inclinado e a força peso de um lado, a força de atrito do outro, a força normal, enfim. A gente sabe que diagramas de forças também dependem de sentido e direção, além do tamanho. Tá bom? Então, o que a gente vai falar sobre vetor é que um vetor vai nos ajudar a representar geometricamente grandezas como essas, que não podem ser representadas apenas por números, e que para nós, geometricamente, no plano, a gente está no plano, nosso ambiente é o plano, então sempre agora a gente pensa em geometria plana, é um segmento, então o vetor é um segmento orientado. Né? Significa que ele é determinado completamente por um par ordenado de pontos. Um primeiro ponto e um segundo ponto. Então, onde ele começa e termina, respectivamente. Então, dados dois pontos, por exemplo, eu posso desenhar, digamos, eu tenho o ponto A aqui, eu tenho o ponto B aqui. Eu posso considerar o vetor que vai de A para B. Então, é AB com a setinha em cima. Em vez da setinha de segmento, você também indica o sentido de percurso. É claro que o BA é o mesmo,
é o vetor AB percorrido no outro sentido, começando de B e indo para A. E de um vetor, então, de um segmento orientado, eu posso falar de tamanho ou intensidade. Então, uma outra notação para vetores é letras minúsculas do final do alfabeto lá com a setinha em cima, tá? Quando a gente não sabe quem são o ponto inicial e o ponto final. Mas eu posso falar do tamanho do vetor AB, que é o comprimento de AB. Comprimento do vetor AB, que é dado pelo tamanho, o tamanho do segmento, tá? A medida do segmento AB. E olha só, comprimento também tem outras palavras no nosso vocabulário aqui que vai representar esse comprimento do vetor AB. São elas módulo, comprimento e módulo. A outra é norma. Então, módulo, norma, comprimento de um vetor, medida do segmento AB, é tudo a mesma coisa, quer dizer o tamanho do vetor AB, e vai representar a intensidade da força, a intensidade da velocidade, a intensidade da grandeza vetorial que a gente está lidando. Eu também posso falar da direção. Né? Direção. O que é uma direção? Direção é um conjunto. É melhor fazer um desenho, tá? Direção é um feixe de retas paralelas no plano. Estamos no plano. Isso vai servir para o espaço também. Mas é um feixe de retas paralelas. É o conjunto de todas as retas paralelas a uma dada. Né? Então, todas elas representam a mesma direção. Para você identificar uma dessas retas, você precisa marcar um ponto por onde ela passa, que aí a reta fica unicamente determinada. Né? Uma reta que passa por um ponto e tem uma direção paralela a uma outra reta dada. Então, a direção é isso. Então, uma reta determina uma direção, mas uma direção determina o conjunto de retas paralelas a uma reta dada. Então, eu também posso falar, então, se o AB está aqui, todas essas retas aqui representam a direção de AB, e posso falar também do sentido, que é o sentido de percurso, né? Digamos, eu tenho o segmento AB, eu posso percorrer ele de duas maneiras, ou de A para B, ou de B para A. Então, o sentido de percurso é importante. E essas três características, módulo, direção e sentido, elas são suficientes para determinar um vetor. Então, voltando naquele exemplo lá das duas velocidades iguais, olha só. Eu preciso que essas duas linhas sejam paralelas, mesma direção, iguais em tamanho, mesmos módulos, e apontem para o mesmo sentido, para que eles representem a mesma velocidade. Então, a gente já viu várias vezes dois atletas correndo um do lado do outro, parecendo que estão exatamente paralelos, né? Com velocidade muito próximas ali na região. Então, observem que o ponto de aplicação, né, a origem, ela é irrelevante em relação à determinação de quem é o vetor. Você pode ter duas velocidades, duas velocidades iguais para duas pessoas diferentes. Você pode também ter forças iguais para duas pessoas diferentes. Por exemplo, se duas pessoas vão empurrar um carro que acabou o combustível, suponha que o carro está aqui, as rodas estão aqui, estou com uma visão de cima. Uma pessoa vai fazer uma força nesse ponto, outra pessoa vai fazer a força nesse ponto. Se não tem motorista e você trava a direção para ficar reta, e as duas pessoas podem fazer forças iguais, uma começando em cada ponto. Né? A força aqui depende da direção de aplicação, do sentido, claro, e do tamanho. Então, se os dois resolverem fazer a mesma força, o carro vai exatamente retinho lá, guardadas as simetrias necessárias aí. Então significa que o ponto de aplicação não é irrelevante para a determinação do vetor. Isso também significa que a gente pode pensar na seguinte situação. Suponha que você tem um vetor V, dado por AB, começando em A e terminando em B, e tem um outro vetor W, começando em C e terminando em D, de maneira que os pontos A, B, C e D não estejam alinhados. Eu posso considerar os vetores AC e BD. Isso vai fechar a figura. Tá? Então, se essa figura for um paralelogramo,
Então, o que acontece é que V é igual ao vetor W, porque eles têm o mesmo módulo, porque os lados de um paralelogramo são paralelos. Eles têm são iguais. Eles têm a mesma direção, porque os lados de um paralelogramo são paralelos. E eles têm o mesmo sentido, porque de A para B, de C para D, eles têm o mesmo sentido. Em cima da mesma direção, eles têm sentidos iguais. Então, observem que a gente pode ter... Então, todos eles, né, todo o segmento AB e o segmento CD, ambos representam o mesmo vetor, que eu chamei de V ou de W, que eles são iguais. Então, vamos agora, para finalizar essa parte aqui, a gente pode definir com vetores duas operações, vão ser chamadas de operações lineares. Depois a gente vê o porquê de operações lineares. A primeira é a adição. A adição vai pegar um vetor V, somar com um vetor W e obter um vetor V mais W. A soma V mais W é também um vetor. Então, soma de vetor com vetor dá vetor. E a definição é a seguinte, ó, se o V está aqui e o W está aqui, né, você desenha dois segmentos aí, V e W, você sabe onde eles estão, escolhe um ponto no plano, chama de ponto A. Em cima do ponto A, quer dizer, a partir do ponto A, você desenha V, você tem só um representante de V que começa no ponto A, e ele termina num ponto B. Então, o representante de V começando em A determina o ponto B. Aí eu considero B como o ponto inicial do vetor W. Então, o vetor W percorrido a partir do ponto B, ele determina seu ponto final C. Então, no ponto inicial, o vetor que vai agora do ponto inicial de V para o ponto final de W, ele é chamado de V mais W por definição. Então, vejam algumas coisas que são imediatamente concluíveis, né? A gente conclui imediatamente. Vou fazer de novo o desenho. Ó. Eu tenho V mais W. E agora eu vou olhar para... Do ponto final de W, então o ponto inicial de V é A, o ponto final de V e o ponto inicial de W são o mesmo ponto, que é o B. E o ponto final de W é o ponto C. E agora eu desenho o vetor V a partir do ponto C. Eu considero o ponto C como ponto inicial do vetor V de novo. Então agora eu uso essa definição, vai terminar num ponto D, digamos. Eu uso a definição agora para W mais V, ou seja, eu pego o ponto inicial de W e o ponto final de V. W mais V, esse vetor amarelo aqui. Opa. Mas que ele também é esse vetor amarelo aqui, ó. Isso aqui é um paralelogramo, porque V está aqui e aqui, então como dois lados são paralelos e iguais, né, ao V, ele define um paralelogramo. Então, os outros dois lados são paralelos e iguais também, mas aqui a definição é de V mais W. Então, a gente deduz, né, conclui que W mais V é sempre igual a V mais W para todo mundo, né, para quaisquer par de vetores A e B, V e W. Isso aqui sempre acontece. A adição é comutativa. Tem outra coisa que a gente pode ver, se você pensar que se V é não paralelo a W, olha só, V não paralelo a W. Então, eu posso imaginar que eles começam do mesmo ponto A. Eu desenho V para um lado, lá, A até B, digamos, e de A até C eu desenho o vetor W. Eu represento o vetor W, V como AB, W como AC. Eu posso, então, já que eles não são paralelos, completar o paralelogramo gerado por eles, desenhando W com ponto inicial V e considerando V com ponto inicial C. Então, eu completo esse paralelogramo, porque isso significa que a diagonal do paralelogramo representa o vetor V mais W. Então, essa chama a regra do paralelogramo. Então, você pode também representar a soma de vetores assim. Em vez de você
partir de um ponto e do ponto final do primeiro vetor começar o segundo vetor, você pode partir do mesmo ponto os dois, completar o paralelogramo e considerar a diagonal. Então, esse símbolo de não paralelo aí. Você pode considerar, por exemplo, né, o vetor nulo. O vetor nulo é o zero com setinha em cima, quando tiver risco de confusão. Eu posso pensar que ele é um vetor que começa num ponto e termina nele mesmo, AA ou PP, ou qualquer coisa, né? Começa em P e termina em P mesmo. É o vetor nulo, né? Ele não tem direção associada, né? Ele tem módulo zero, significa que o vetor é nulo e não tem direção e nem sentido associado. Não faz sentido falar de direção e sentido do vetor nulo. Mas ele tem uma propriedade importante aqui, que ele pode participar da soma, né? Então, se você somar V com zero, você vai de A para B e de B para B mesmo. Então, você continua com o vetor V. E a mesma coisa acontece com, bom, 0 mais V, claro, né? Porque a adição já era comutativa. Então, a gente sabe que, bom, significa que existe um elemento neutro para adição de vetores aí. Certo? A outra operação é a operação de multiplicação de vetor por escalar. Então, eu pego um escalar alfa e um vetor v, e alfa vezes v vai ser um vetor. É uma multiplicação de número por vetor. Escalar nada mais é do que um número. Número real. Tudo que a gente vai fazer no conjunto de números reais. Então, escalar é um número real. Nada mais é do que um número. Então, por isso que tem grandezas que chamam grandezas escalares, que elas dependem só de um número. Como a gente já viu, por exemplo, a temperatura. Então, ao multiplicar um número por um vetor, vai resultar num vetor. E funciona assim, ó. Vamos pensar que o vetor V seja representado com um segmento AB. Então, o que significa multiplicar o vetor V por 2? Eu vou pegar um segmento orientado que tem o dobro do tamanho, é paralelo e é orientado no mesmo sentido. Podia ser a linha, B' e 2B. O que é multiplicar V por um número negativo? Por exemplo, então aumenta o módulo, né? Eu dobrei o módulo. O que é multiplicar V por um número negativo? Por exemplo, menos meio. Menos meio de V significa considerar um vetor paralelo com o tamanho metade. Olha só, o meio, né? O sinal vai determinar o sentido. Então, eu mudei de sentido em relação a B, então. E ao vetor V, quando eu multipliquei por menos. E o módulo, né, o meio, vai indicar o que eu fiz com o módulo do vetor original. Então, quando o módulo era 2, eu dobrei o tamanho do vetor original. Agora que o escalar é menos meio, eu dividi o vetor por 2. Né? Eu multipliquei o tamanho do vetor por metade, por meio. E o negativo significa que eu troquei de sentido. Então, é isso, né? O módulo do vetor αv é o tamanho do escalar alfa vezes o módulo de v. Então, se um dos dois, né, ou alfa ou v é zero, o produto é o vetor nulo. E alfa v é paralelo a v. Então, os vetores... Aliás, vetores só são paralelos se um é múltiplo escalar do outro. Isso é uma coisa importante de falar. Né? São vetores paralelos. Caracterização completa é se um é um múltiplo escalar do outro. Então, eles sempre estão na mesma direção. Em particular, o zero ele é paralelo a todos os outros vetores. Olha só, então, por um lado, não faz sentido falar da direção do zero. Por outro lado, faz sentido convencional. Você pode convencionar que ele é paralelo a todos os vetores, né? Para convencionar essa característica aqui de paralelismo do vetor e de qualquer múltiplo escalar seu. Então, o zero é paralelo a todos os vetores. E o sentido, né?
sentido permanece o mesmo se o escalar é positivo e é trocado, tá certo? Se o escalar é negativo, como a gente viu lá. Então, tudo tem uma razão aí, né? O sinal do escalar significa que eu vou trocar ou não o sentido do vetor. Então, essas são as multiplicações, essas são as operações que a gente pode fazer com vetores que tem uma significação geométrica, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Se você tem um plano inclinado, uma massa, você tem na vertical atuando a força peso. E quando você dobra a massa, tá? Se a massa de M passa de M, se a massa passa de M para 2M, o que acontece com P? Com P, não, com a força resultante aqui. Oh, com P. Dobra também, né? É massa vezes aceleração. Então, você tem a massa é 2M, a força peso é multiplicada por 2. Se representa ela de maneira diferente. Essa é a parte de vetores no plano.